Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série ESP8266 Primeiros Passos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como dar os primeiros passos para a gente começar a usar essa plaquinha aqui. É uma Node MCU, essa plaquinha que nós recebemos lá do baú da eletrônica. E ela tem aqui dentro o ESP8266. Então eu vou te dar todos os passos bem facinho, bem tranquilo como sempre. Vamos lá, vem comigo! Olha pessoal, se vocês já utilizam Arduino, vocês vão ver que essa plaquinha aqui, ela é muito parecida com o Arduino. A Node MCU, ela já tem aqui a conexão USB para a gente ligar no computador e ela já tem também o regulador de tensão para trabalhar com ela. Mas, vamos lá, passo a passo. Em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é conectar a plaquinha no computador, igual um Arduino. Então você vai precisar de um cabo USB e que tem aqui o conector micro USB. Normalmente são esses cabinhos que já vêm junto com o celular para que a gente possa ligar o celular no computador. Então, cuidado, não é qualquer cabinho que seja para carregar o celular, porque muitos cabinhos de carregar o celular até têm os mesmos encaixes, só que internamente ele não tem os fios de dados, ele vai ter só os fios de alimentação. Então talvez você até ligue, alimente a placa, mas não vai conseguir carregar nenhuma informação, porque não é um cabo que também tenha os fios de dados. Ok? Então, se você está na dúvida, é melhor você comprar um cabinho USB com o conector micro USB. Bom, esse cabo então é justamente um cabo que veio junto com o celular meu e eu já utilizei ele aqui para conectar na plaquinha. Então, eu estou usando aqui o Windows 10 e ao conectar a plaquinha no computador, eu já vi que ele reconheceu a plaquinha como um dispositivo USB e já relacionou a uma porta COM. Então, se a gente vier aqui no IDE do Arduino, a gente já encontra essa plaquinha aqui numa porta COM. A gente vai ver aqui, então já tinha aqui a porta COM 10 e ele apareceu aqui a porta COM 2. Já fez tudo isso automaticamente. Se no seu Windows ou no seu sistema operacional não reconhecer, então aí sim você vai precisar instalar o driver USB do chip que faz a comunicação serial aqui com o USB. No caso dessa plaquinha, nós temos aqui o chip Lolin, porque eu tenho ele aqui escrito próximo ao conector aqui do cabo USB. Então, no caso desse chip Lolin, então eu procuraria por um driver do chip Lolin. Dependendo da placa que você tenha, esse chip pode ser diferente com outro modelo, então procure o driver de acordo com o seu modelo. Mas muito provavelmente você vai conectar no seu Windows e ele já vai reconhecer. Bom, para quem já utiliza o Arduino, vai ver que é muito simples. Inclusive, veja que eu já vou utilizar o IDE do Arduino para a gente programar. E vou usar a linguagem Arduino para programar ele. Okay? Quem ainda não conhece, então aqui no canal nós temos vários vídeos ensinando a usar o Arduino, ensinando a programar o Arduino. Então eu sugiro uma série que nós temos aqui no canal chamada Programação com Arduino. Nessa série são 20 vídeos, 20 videoaulas e lá você segue todas elas e vai aprender a instalar o IDE e a programar o Arduino. Tudo isso que você fizer para o Arduino, que você aprender nesse curso, se aplica aqui a essa plaquinha, tá bom? E claro, as diferenças a gente vai ver aqui nessa série. Então, com o IDE já instalado, com a plaquinha conectada, próximo passo, nós precisamos agora instalar os drivers do IDE para trabalhar com a placa ESP8266. Então, o que você vai fazer? Você virá aqui na opção de arquivo, aqui em preferências, e você vai digitar esse texto exatamente como eu tenho aqui. Então, tem aí na descrição do vídeo esse texto exatamente como está aqui para você copiar e colar e colocar aqui nesse campo que, no caso, quando você abrir o seu IDE, ele estará aqui em branco, assim, dessa forma. Então, cole aqui esse texto e simplesmente confirme.
Ainda não instalou, simplesmente informei o Arduino que lá no site do ESP8266 tem os arquivos para instalar aqui no IDE do Arduino. Então vamos agora fazer essa instalação. Então você vai vir aqui em ferramentas, aqui em placa, você vai acessar essa primeira opção aqui, gerenciador de placas. Ele vai abrir várias outras placas. Normalmente as placas de Arduino estão aqui em cima e você pode ir lá embaixo. Normalmente vai ficar lá por último. Aqui, veja, ESP8266 by ESP8266 Community. Então, é essa aqui a instalação que nós vamos fazer para utilizar aqui o IDE com o ESP8266. Então, aqui embaixo você encontra o botão instalar. Aqui você pode escolher a versão. Eu vou pegar a última, que nesse momento é a 241, e vou clicar em instalar. Isso é o mais difícil que nós temos por enquanto para programar aqui com o ESP8266. Gente, é muito simples mesmo. Quem já conhece o Arduino já conhece o ESP8266. Claro que aqui nessa série a gente vai falando de algumas coisas além, mas você pode usar o seu conhecimento de Arduino para usar essa plaquinha também. E o que é muito legal é que ela já tem um Wi-Fi embutido, ela já trabalha ela já está preparada para a internet das coisas. Olha lá, já terminou a instalação. Então veja, se a gente voltar aqui, a gente já encontra essa biblioteca ESP8266 instalada. Feito isso, olha só, vamos fechar essa tela. E agora, quando a gente for selecionar a placa do Arduino, aqui, a gente, além das placas de Arduino, nós temos lá embaixo, olha aqui, as placas ESP8266. Okay? Então, temos aqui diversas placas. No caso, essa daqui é essa Node MCU, essa ESP12 módulo aqui. Então, se você estiver usando, por exemplo, a ESP01, que é a 8266, mas numa plaquinha bem mais simples, então aí sim você utiliza esse aqui, o ESP8266 genérico. Mas pouco a pouco eu vou mostrar também outras plaquinhas aqui nessa série. Vamos passo a passo. Então, nessa plaquinha especificamente, eu vou selecionar esse aqui, Node MCU 0.9. Pronto. A placa já está selecionada. Todos os parâmetros da placa eu posso manter do jeito que está. Mais para frente a gente vê como que a gente pode ir mudando esses parâmetros. E aqui eu seleciono a porta, do mesmo jeito que eu selecionava com o Arduino. No caso aqui é com 2. Feito isso, eu já posso carregar o meu programa aqui na plaquinha. E qual programa a gente vai carregar? Olha, eu quero carregar aqui o programa clássico para a gente começar a testar e ver, que é o nosso programa Blink. Ou seja, qualquer programa que eu tenha utilizado com o Arduino, a gente pode utilizar aqui com o ESP8266. Muito legal, né? E essa é uma plaquinha muito mais poderosa, muito mais rápida, com mais memória. Claro que não tem tantas portas digitais analógicas quanto um Arduino, mas de resto ela tem muitas características melhores. Vamos lá então, esse é o Blink. A única coisa é que o Blink, por padrão, já tem aqui a porta 13, que é a LED built-in, e no caso aqui dessa plaquinha, o LED que nós temos já interno nela é o LED na porta 2. Então nós vamos simplesmente mudar aqui, porta 2, para a gente fazer piscar aqui o LED da própria plaquinha. O que é legal, inclusive, essa plaquinha é que ela já é alimentada pela porta USB igual o Arduino. Eu não preciso ter uma fonte externa, posso ter, que vou explicar daqui a pouco. Mas com o cabo USB a gente já tem ela alimentada. Então, fiz isso, vamos agora carregar o programa aqui na plaquinha. Ele vai demorar um pouquinho para compilar, ele demora um pouco mais para compilar do que o Arduino. Mas também não é nada do outro mundo. Olha, agora já está carregando, e enquanto ele está carregando, ele fica aparecendo esses pontinhos aqui, assim mesmo. E ao mesmo tempo, carregando, você verá também aqui o LED da plaquinha piscando de uma forma muito rápida. Pronto, carregado. Então olha lá,
a gente já tem aqui o LED piscando exatamente como o LED do Arduino, da porta 13. Bom, agora eu quero explicar algumas questões a mais, além de simplesmente piscar o LED. Vamos fazer o seguinte, vou desligar a plaquinha, só para a gente poder conectar. Vamos conectar um LED nela mesmo, um LED externo. Primeira coisa, essa plaquinha aqui, a gente pode conectar ela numa protoboard. E eu já uni duas protoboards porque o espaço entre um lado e o outro de pinos é muito largo. Então, numa única protoboard, a gente até consegue encaixar, mas não vamos conseguir encaixar os fios. Então, por isso que eu conectei aqui duas protoboards, assim a gente consegue conectar aqui e dessa forma a gente pode conectar os fios aqui na plaquinha. Então, vou ligar de novo a plaquinha. Vou ligar aqui um LED, ok? Colocar aqui um LED com o seu resistor. Vou ligar aqui o terminal do resistor no GND da plaquinha, que aqui eu encontro como G. E o outro terminal aqui do LED, eu vou ligar na porta 2, certo? Olha lá, por que que não piscou? Porque apesar de ter ligado aqui na porta D2, nós não estamos especificamente ligando na porta 2. Então, olha, é importante você conhecer aqui desse circuito aqui. Olha lá, aqui também você tem aí na descrição do vídeo para baixar esse esquema. Aqui nós temos o esquema das portas da plaquinha Node MCU. Então, veja, eu liguei na D2, a D2 é a GPIO 4, ou seja, para a programação, esse D2 é a porta 4. Então, eu tenho que ir lá no Sketch e mudar para a porta 4 para que ele pisque esse LED. Mas, rapidamente, veja aqui as outras portas nesse esquema. Então, veja, D0 é a porta 16, D1 é a porta 5. Então, todos esses amarelinhos claros aqui são as portas digitais. Então, aqui, de acordo com o número do GPIO, GPIO é General Purpose Input and Output, ou seja, são portas de propósitos gerais de entrada e saída. O mesmo que as portas digitais do Arduino. Ok? Então, nós temos aqui a porta 2, depois aqui temos um pino de 3.3 volts, igual ao 3.3 volts do Arduino. Temos o GND, que aqui na minha plaquinha não está escrito GND, simplesmente um G. Depois temos mais portas digitais. Temos aqui embaixo de novo GND e 3.3. Do outro lado, nós temos aqui esse A0, T-out. Ainda não sei para que serve, depois mais para frente a gente vamos aprender. GND, veja, aqui nesse VU nós temos a tensão que temos na porta USB. Então uma porta USB, ela terá a tensão de 5 volts. Então aqui você encontra 5 volts nesse pino aqui. Com um cuidado que esses 5 volts não pode ligar, você não pode ligar 5 volts nas portas de 3.3 volts, ok? Ah, eu quero uma porta de input, então eu coloco um botão, ligo esse VU numa porta digital e cuidado, porque você vai estar mandando 5 volts para essa porta digital e ela tem que receber 3.3, ok? As portas trabalham com 3.3. Depois aqui temos mais duas portas digitais, que é a 10 e a 9, aqui na SD3, SD2. Na minha plaquinha está como S3, S2. Depois aqui esses pinos verdes são os pinos de protocolo SPI. Okay? Alguns módulos utilizam SPI para funcionar. Então nós temos o pino MOSI, o CS, o MISO e o Slave Clock. São os 4 que a gente vai necessitar para conectar alguns módulos de conexão SPI. Depois aqui nós temos de novo o Terra, o GND, outro 3.3 volts. E aqui nós temos esse Enable, deve ser, esse EN também ainda não sei o que serve. O Reset aqui embaixo, o GND e aqui os 5 volts de entrada. Ou seja,
Quero ligar ele numa fonte externa, então uma fonte de 5 volts estabilizada, eu ligo aqui nesse pino. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Bom, já entendi então esses pinos, então nós vimos que a D2 aqui na programação é o 4, certo? Então vamos voltar para lá, aqui no Blink, em vez de 2, vamos colocar aqui porta 4. E vamos carregar de novo. Prontinho, olha lá, já está piscando o LED que está ligado na porta 4, que na minha placa está como D2. Ok? E finalmente, para a gente alimentar a placa de forma independente do computador, então eu vou desligar aqui o cabo USB e aqui eu tenho um carregador de celular. Um carregador, ele trabalha com 5 volts normalmente, mas se não for 5 volts não serve. Tem que ser uma fonte de 5 volts. Um carregador de celular normalmente funciona. Então já tem esse cabinho adaptador, que é um cabinho USB que eu vou ligar aqui nessa minha fonte. E com essa adaptação, então aqui sim eu vou ligar o fio preto no GND e o vermelho, o positivo, eu ligo no VIN. Agora sim, eu vou pegar aqui, eu tenho uma tomada, já uma extensão, e vou ligar na extensão. E olha lá, a nossa plaquinha alimentada externamente, ou seja, você viu como uma plaquinha dessa é exatamente igual a um Arduino? Usei linguagem do Arduino, usei o IDE do Arduino, o cabo é como se fosse o Arduino e a alimentação externa também como se fosse um Arduino. E pouco a pouco, nos próximos vídeos dessa série, você vai ver quantas funções a mais que ele tem comparado ao Arduino. Principalmente o Wi-Fi, que nos vídeos futuros a gente vai aprender a conectar essa plaquinha no roteador ou configurar a plaquinha para que ela seja um roteador. Gente, dá para fazer muita coisa com essa plaquinha, especificamente com o microcontrolador 8266. Bom, eu queria novamente agradecer lá o pessoal do Baú da Eletrônica, fantástico presente, nos proporcionou aqui uma nova série no canal e vamos agora explorar essa plaquinha graças ao pessoal lá do Baú da Eletrônica. Obrigado a você principalmente pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo.